dia, meus amores! Hoje nós teremos nossa aula de língua portuguesa, tá? E eu vou começar com a leitura de Leite, o quadro do palhaço. É um conto de mistério também, tá? Só que esse texto, ele já é mais sinistro, tá? Prestem atenção então nessa história, do autor Fernando Ferrique. Festa de aniversário na casa de André. Ele estava completando 8 anos. Entre os vários presentes, recebeu atenção especial. Um quadro com a gravura de um palhaço. Ele usava um chapéu amassado com uma flor morta e tinha uma fisionomia triste. André não tinha mais tranquilidade para brincar no seu quarto. Se sentia vigiado pelo estranho quadro pendurado na cabeceira da cama. Ele tinha a impressão que o palhaço se mexia enquanto ele brincava. O pior era que quando anoitecia, na hora de dormir, ele ouvia estranhos ruídos que parecia vir do quadro. Levantava, ligava a luz e lá estava o palhaço com aquele semblante triste. Mas ao mesmo tempo, um sorriso cínico. O medo era tão grande que um dia ele teve um terrível pesadelo com o palhaço. Acordou no meio da noite e foi correndo para o quarto de sua mãe. Acordou disposto a dar um fim naquele medo. Pegou o quadro, colocou no chão e ficou observando aquela gravura como se o palhaço tivesse vida. André pegou uma faca e começou a raspar os olhos do temível palhaço. Sem os olhos, ele não parecia tão terrível assim. Quando sua mãe chegou e viu o que ele tinha feito com o quadro, ficou nervosa. Lhe deu uma surra e o pior, deixou André de castigo trancado no quarto. Ele não sabia o que fazer. Se sentia a presença do palhaço no quarto, se apagava a luz, ficava vendo coisas. Se acendia, lá estava a gravura, agora sem olhos, com aquele ar de vingança. Pegou o quadro e colocou embaixo da cama. Deitou e pensou que tinha achado uma boa solução. Mas começou a ouvir uma risada bem baixinha, como se estivesse provocando. Lá, 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 lá. Não estou ouvindo nada. Começou a cantar com as mãos tampando os ouvidos. André sentiu um forte puxão em seus braços. Agora você vai ouvir, disse o palhaço em cima da sua cama. O garoto não podia acreditar que o palhaço estava na sua frente. Não era uma gravura, era real. Seu rosto era sombrio, sua maquiagem estava desbotada. Usava uma roupa fétida. Era como num circo de horrores. Me larga, seu palhaço horroroso, me larga! Gritou André se debatendo. O palhaço continuou a segurá-lo com muita força e dava gargalhadas. De seus olhos escorria um líquido negro. O palhaço ergueu a mão e enfiou com toda a força no peito do André. E ele sentiu o amargo sabor da morte em seus lábios. Não podia se entregar, não podia deixar sua vida escapar. De repente um clarão e uma forte sacudida em seus ombros. Acorda, filho, acorda! Calma, foi apenas um pesadelo, disse sua mãe. A mãe de André deixou ele dormir no quarto dela. Mas ele sabia que seria só aquela noite e teria que enfrentar o quadro novamente. Na escola, ao contar o que aconteceu aos seus amigos, eles lhe deram uma ideia de queimar o quadro. Com um saco de lixo, eles entraram no quarto sem que a empregada percebesse. Pegaram o quadro e botaram dentro do saco. Onde vamos queimar? Perguntou André aos seus colegas. Na minha garagem. Vamos botar fogo nesse palhaço, respondeu Fernando. Jogaram muito álcool, pularam em cima do quadro, chutaram a gravura do palhaço, cuspiram em cima dele, um verdadeiro exorcismo. Taca fogo, André, queima ele, gritou Fernando. André
riscou o fósforo e jogou em cima do quadro. As labaredas consumiram o quadro. A gravura se desmanchou até não restar mais nada. Todos comemoraram, menos a mãe de André, que ficou revoltada ao saber que o garoto tinha destruído o quadro que seu avô lhe dera. Era a festa de aniversário de Fernando. Já tinha se passado alguns meses após o acontecido. Todos os amigos reunidos, inclusive André. Muitos presentes chegaram: carrinho de controle remoto, videogame, bola, mas faltava desembrulhar um presente. Ninguém sabia quem tinha dado aquele. Estava encostado na parede, embrulhado com um papel marrom. Oba! Vamos ver o que é esse? Gritou Fernando, chamando os colegas. Acho que é um jogo, disse André. Não, eu acho que é um quebra-cabeça. E ao desembrulhar, a terrível surpresa, o quadro do palhaço. Viram que história sinistra? Eles fizeram de tudo, acabaram com o quadro do André e agora quem que ganhou o quadro? Fernando, né? Então essa história continua. Bom, depois que vocês fizeram essa leitura, nós vamos dar continuidade aos exercícios da apostila, tá? Nós vamos ler a reportagem do texto 9 e completar as atividades 13 da página 18. Depois, nós vamos ler o texto 10 e completar as atividades 15 da apostila 4. Vocês devem estar falando assim: hoje não vai ter biblioteca, professora? Nós estamos atrasados, né? Nós estamos um pouco atrasados, então nós vamos adiantar um pouquinho a aula de português, tá bom? Depois que vocês fizerem as atividades da página, as atividades 15, ela termina aqui, ó, na letra C, tá? Aí vem a atividade 16, que vai falar sobre os artigos. Leiam o que é o artigo, tudo bem? E depois vocês têm o exercício 4, que também é sobre os artigos que vocês vão completar na página 20, atividade 16 da apostila. Vocês vão completar com os artigos definidos e indefinidos. Então, vou voltar um pouquinho só pra gente retomar aqui, ó. Tem uma leitura do texto 9 que vocês vão fazer, que é uma reportagem, tá? Aí vocês vão ler e responder. Teve uns que até fizeram ontem, não era para ter feito, mas aí quem não fez vai fazer hoje, tá bom? Depois aqui, ó, é um outro texto, tá? Aí tem outras questões do texto para vocês responderem na atividade 15. Aqui também tá falando, ó, sobre o dicionário, que para vocês conhecerem o significado e a ordem alfabética, a gente precisa do uso do dicionário. E aí, usando o dicionário, vocês vão pesquisar a palavra vestígio e a palavra herbívoro, o significado delas, tá? Procurem no dicionário, para vocês saberem procurar, porque às vezes a gente só vai no Google, né? Perguntar, é mais rápido. Porém, o dicionário, ele exige que você saiba a ordem alfabética. Então, é importante vocês treinarem o uso do dicionário, porque aí você tem que ir na ordem certinha do alfabeto, tá bom? Aqui vocês vão completar com os artigos definidos e indefinidos. O, a, os, as são os substantivos definidos. E os indefinidos, uma, umas, uns, umas. E aí vocês vão estar completando, prestando atenção, lembrando que o artigo é aquela palavrinha que acompanha o substantivo. E veja bem, quando eu estou definindo, eu uso os artigos definidos. Por exemplo, a raposa faminta, eu sei que é aquela raposa, então vou completar a, né? Mas quando eu não sei quem é, quando eu não consigo definir, aí eu vou usar o um, uma, uns, umas, que aí pode ser qualquer um, qualquer ser, tá bom? Aí embaixo, na letra B, vocês vão sublinhar os artigos definidos e de vermelho e de azul os indefinidos, né?
E vão completar aqui também, ok? E aí, depois a nossa aulinha de matemática, né? Nós vamos ter matemática, 2 tempos de matemática. Então, aproveitem, façam essa aulinha de português e mandem para mim para estar corrigindo as atividades. Então, boa aula para vocês, ok? Beijinhos.